Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Graças a Deus. Vamos então, irmãos, abrir o texto bíblico de Atos, capítulo 26. Agora é importante nós lermos o texto por completo, amém? E vamos também nos reportar a outros textos também da palavra de Deus, para entendermos o propósito da mensagem de hoje. Paulo discursa perante o rei Agripa, Atos capítulo 26. Amém? Conseguindo encontrar Atos capítulo 26? Paulo discursa perante o rei Agripa. O texto bíblico diz assim: a seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus, mormente, ou seja, sobretudo, principalmente, porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, de dia e de noite, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento.
Por causa disto, alguns judeus me prenderam estando eu no templo e tentaram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus, podeis assentar em nome de Jesus. Interessante, eu só queria fazer um comentário aqui, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, mas nós vimos que pessoas ressuscitaram no Antigo Testamento, né? E também no Novo, mas todas elas voltaram a morrer. Só Jesus ressuscitou e permaneceu vivo, amém? É por isso que ele é o primeiro da ressurreição dos mortos. Irmãos, essa passagem, eu já preguei uma vez essa mensagem há muitos anos atrás, mas ela estava ardendo no meu coração porque ela é profunda, e claro que quando a gente reprega uma mensagem, sempre acrescenta mais alguma coisa, vai renovando, porque a palavra de Deus renova, e hoje nós temos uma palavra renovada para a glória do Senhor Jesus. O título dessa mensagem é Obediência à Visão Celestial. E nós vemos aqui Paulo dando testemunho da vida dele, de que ele era conhecido do povo, dos fariseus. Ele era um fariseu zeloso, que ele perseguia os cristãos, que ele matava os cristãos. Aí ele disse depois que ele teve aquela experiência com o Senhor Jesus, né? E nós vemos a conversão de Paulo lá em Atos capítulo 9. E então nós vemos ali que Paulo teve uma vida transformada depois do seu encontro com o Senhor Jesus. Paulo teve a sua vida transformada, e é isso que acontece, irmãos. Quando nós temos um encontro com o Senhor Jesus, a nossa vida é transformada. Pertinente ao testemunho da irmã, porque é vida transformada mesmo. Conhecer Jesus é maravilhoso, amém? Glória a Deus. E nós vemos aqui então, irmãos, que Paulo, ele disse: quem és tu, Senhor? Ele que estava ali cheio de autoridade, comissionado pelos fariseus, pelos sumos sacerdotes, estava com documento, cheio de autorização, ele é que era o Senhor, ele que era a autoridade ali. De repente, quando ele viu aquela luz, ele caiu e disse: quem és tu, Senhor? Que queres que eu faça? Ele disse isso lá em Atos capítulo 9. E nós vemos então o que Jesus diz a ele. A visão celestial tinha um propósito. O primeiro propósito dessa visão celestial era mudar a vida de Paulo. Paulo, ele teve mudança de vida, ele teve mudança de atitude, teve mudança de comportamento, porque é isso que acontece. Quando nós temos experiência com Jesus, nós temos mudanças. Deus nos muda. Agora nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? E nós vemos aqui, nós conhecemos a história de Paulo, e nós vemos no texto que ele era um perseguidor da igreja. Mas depois que ele teve a experiência com Jesus, ele passou a ser perseguido. Aquele que era perseguidor passou a ser perseguido. Ele assolava as igrejas, invadia as sinagogas, ele perseguia os cristãos. Mas agora, depois de convertido, ele edificava a igreja com as suas epístolas. Ele era um fariseu zeloso. Nós vimos no texto ele falando que ele era um fariseu zeloso, mas agora ele era um cristão zeloso com o Evangelho. Ele era zeloso com a lei, mas agora ele é zeloso com o Evangelho.
Ele viajava perseguindo a igreja, ele viajava perseguindo os cristãos, mas agora ele viaja pregando o evangelho com as suas viagens missionárias. Ele matava por causa do evangelho e foi morto por causa do evangelho. Segundo a história da igreja, ele foi decapitado. A história da igreja diz que ele foi decapitado, porque ele era cidadão romano. E o cidadão romano não poderia nunca ser crucificado, porque a morte de cruz era a morte mais desprezível que um homem poderia sofrer. O cidadão romano não poderia ser crucificado. Decapitado podia, mas crucificado não. Pedro foi crucificado, né? Segundo a história da igreja, ele foi crucificado e ele disse: eu não sou digno de morrer como meu mestre. Aí os romanos viraram a cruz, ele foi crucificado de cabeça para baixo. São coisas interessantes que a gente vê na história da igreja. O cidadão romano, ele não podia levar 40 açoites se ele fosse culpado, porque isso era humilhante, mas ele levava 39, né? Tanto é que ele falava, Paulo falou, eu levei uma quarentena de açoites menos uma. Por quê? Porque ele era cidadão romano, não podia levar 40 os outros, mas cidadão romano 40 não, mas 39 podia. Tinha essas coisas lá. Mas nós vemos então, irmãos, a mudança na vida de Paulo. Ele teve uma vida impactada, ele teve uma vida transformada, fruto da visão celestial que ele teve, a proposta da visão. Jesus apareceu e disse para ele: eu vou te enviar para os gentios, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Jesus enviando Paulo agora para ser o apóstolo dos gentios. Essa foi a transformação na vida de Paulo, a visão celestial na vida de Paulo. Mas nós vamos passear pela Bíblia e nós veremos aqui outras visões celestiais, outros homens que tiveram a vida transformada pelo chamado da visão celestial. E um deles foi Abraão, lá em capítulo 12 de Gênesis. Deus aparece para Abraão. Olha o que diz o texto bíblico: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. A visão celestial. Deus aparece para Abraão, e agora ele fala o objetivo. Deus não chama ninguém aleatoriamente. Quando Deus te chama, Ele tem um objetivo. Quando Deus te chama, Ele tem um plano, Ele tem um propósito. Mas é necessário que a gente seja obediente à visão celestial. E aqui Ele disse: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A obediência. Partiu pois Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Ele só se tornou Abraão lá em Gênesis capítulo 17. Aqui o nome dele ainda é Abrão. Então Deus chamou Abrão e fez promessas e disse: farei de ti uma grande nação. Deus tinha um propósito. A visão celestial vem com uma proposta, vem com um propósito, vem com um objetivo, vem com uma mudança de vida. Agora Abraão tinha que sair da sua terra, da sua parentela, da casa de seus pais. Ele ia ter uma mudança de vida. Paulo teve mudança de vida, Abraão teve mudança de vida. Outro que teve mudança de vida foi Moisés. Agora Moisés tem também uma visão celestial. Êxodo capítulo 3 fala que Moisés estava aqui, ele apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro,
sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. É a visão celestial. Agora que Moisés está tendo uma visão celestial, aleluia. Deus está chamando Moisés. Então disse consigo mesmo: irei lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. É interessante, irmão, sabe por quê? Porque naquela região, devido ao excesso de calor, tudo muito seco, então a combustão, era uma combustão espontânea, acontecia isso, então a sarça ela começava a pegar fogo mesmo, isso acontecia, isso era normal, e talvez Moisés já tivesse visto isso, mas o que chamou a atenção de Moisés é que o fogo não consumia, aquela sarça ela não se queimava, não era como as outras. Porque quando uma sarça, uma moita lá começava a pegar fogo, depois ela virava cinza, ficava queimada, acabava o fogo. Agora aquela sarça, ela não se consumia. E aí ele disse assim, então disse consigo mesmo: irei lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Então Deus usou aquele fenômeno para trazer Moisés à presença dele. Deus sempre usa alguma coisa, irmãos, para nos atrair para a presença dele. Usa alguma coisa ou usa alguém, amém? E hoje estamos aqui, graças a Deus, para a glória do seu nome e por sua misericórdia. Vendo o Senhor que ele voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu o olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Exatores são aqueles que oprimem. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Por que terra que mana leite e mel, irmãos? Era uma terra que chovia na época certa, a chuva temporã, serôndia, né? A primeira chuva é a serôndia, né? E a temporã é a última, né? São as últimas chuvas. Caía chuva na época certa, havia plantação, havia relvas, havia alimento para o gado produzia leite, tinha carne, tinha queijo, e ali tinha fartura, por isso era uma terra que manava leite e mel. Deus tinha preparado o melhor para o seu povo. O lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu, do jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. E agora aqui vem a mudança de vida. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. A visão celestial tinha um propósito. Moisés estava lá vivendo dia a dia no rebanho, né, cuidando do rebanho de Jetro, o sogro dele. Estava lá de manhã, de tarde, de noite, cuidando do rebanho, dos animais, ordenhava vaca, fazia queijo, tinha aquela vidinha rural dele, todo tranquilo, levantava cedo, dormia cedo. De repente Deus aparece e fala: agora a tua vida vai mudar, porque a visão celestial traz mudança de vida. E vem agora, eu estou te aparecendo porque eu tenho um objetivo para você. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E assim nós vimos essa mudança de vida na vida de Moisés.
Deus mudou a vida de Abraão, tinha um objetivo na vida de Abraão. Deus mudou a vida de Moisés, tinha um objetivo na vida de Moisés. E agora Deus chama outra pessoa aqui, irmãos. Chama Gideão. Gideão aqui em Juízes capítulo 6. O chamamento de Gideão. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas, porque não te enviei eu? Interessante que cada um texto desse aqui dá uma mensagem, né, para um domingo, né? Se a gente abrir o leque, cada texto desse é uma mensagem para um domingo. Então lá estava agora Gideão, estava malhando trigo para esconder dos midianitas. O povo de Israel estava sendo oprimido, estava malhando trigo ali no lagar, né, um lugar onde preparam o vinho, onde pisa as uvas, mas ele estava enganando ali, né, os midianitas, protegendo o milho, porque os midianitas vinham e saqueavam a plantação, saqueavam os grãos, levavam os grãos embora, e Gideão estava ali protegendo os grãos ali da fazenda dele, da terra dele e do pai dele. Então ele tem mais uma visão, a visão celestial. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. E agora Deus, né, o anjo do Senhor fala para ele. Então virou o Senhor para ele e disse: o objetivo dessa visão celestial, eu estou te chamando, tem um objetivo, eu tenho um plano com você. Você vai nessa tua força e você vai livrar Israel das mãos dos midianitas. Deus tinha um plano na vida de Gideão. Agora a vida de Gideão mudou. Agora a visão celestial, como eu disse, traz mudança de vida. Agora ele não está mais malhando o trigo. Agora ele não está mais protegendo o trigo dos opressores. Agora ele vai liderar um exército contra os opressores. Fruto de quê? Daquilo que Deus propôs para ele, da visão celestial. E ele foi obediente à visão celestial. Paulo disse: pelo que, ó rei Agripa, eu fui obediente à visão celestial. Abraão foi obediente à visão celestial. Moisés foi obediente à visão celestial. Gideão foi obediente à visão celestial. O segredo, meus irmãos, é sermos obedientes à visão celestial. Amém? Talvez Deus esteja te dando uma visão celestial. Talvez Deus esteja te mostrando: olha, você vai fazer alguma coisa na minha obra, você vai desenvolver um trabalho na minha obra, eu tenho um chamado para você. Precisamos ouvir e obedecer. Amém, irmãos? Precisamos ser obedientes à visão celestial. Mais uma visão celestial aqui, irmãos. Em Atos capítulo 10, Pedro tem uma visão celestial. Capítulo 10, versículo 9. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase.
Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era abaixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo o objeto foi recolhido ao céu. E Pedro não tinha entendido muito aquela mensagem. Mas Cornélio havia enviado 2 homens, porque Cornélio era um centurião romano, ele era gentio, e ele era um homem bom, ele era um homem que fazia orações, que dava esmolas, e Deus viu sinceridade no coração de Cornélio. Deus conhece os corações, irmãos. E aí o que ele fez? Cornélio foi e enviou 2 homens para trazer Pedro até a sua casa. Enquanto eles estavam vindo, Pedro teve essa visão. Depois dessa visão, aqueles homens chegaram e explicaram para Pedro: olha, o Cornélio está te chamando lá na casa dele. E Pedro falou: mas eu vou lá, como é que eu vou lá? Eu sou judeu, ele é gentio, né? Se achando melhor. E como é que fica isso? O judeu não se mistura com jeitinho, com gentio. Mas aí Deus tinha dado uma ordem para ele. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito Santo disse: estão aí 2 homens que te procuram, levanta-te, pois, desce e vai com eles, em nada duvidando, porque eu os enviei. Não tem confusão na obra de Deus, irmãos. Quando Deus faz, Ele faz com clareza, Ele orienta com clareza. Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Porque Cornélio tinha tido uma visão celestial também, e a visão dele foi a visão de um anjo, e aquele anjo falou: olha, chama Pedro, vai lá na cidade tal e chama Pedro. E então Cornélio foi obediente, mandou chamar Pedro. Pedro foi obediente, Pedro foi. A obediência é uma bênção, né, irmãos? Graças a Deus. As bênçãos decorrentes da obediência. Precisamos pedir a Deus para que nos dê um coração obediente, amém? Aí então Pedro foi, e agora já lá na casa de Cornélio, Pedro começa a entender aquela visão. Aqueles animais impuros, que aquela visão, o Senhor falou: Pedro, mata e come esses animais. E Pedro falou: não, esses animais são impuros, eu nunca comi nada impuro. Agora Pedro estava entendendo que aqueles animais, eles representavam os gentios. E não era mais para Pedro rejeitar os gentios. Os irmãos sabem quem é gentio? Gentio é quem não é judeu. Você é judeu? Não, então você é gentio. Porque os judeus achavam que Deus era só para eles. Os judeus achavam que Deus era só para eles, que a salvação era só para eles, mas eles rejeitaram o Salvador, né? Jesus veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos. Aconteceu que, indo Pedro entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Olha só. Mas Pedro levantou dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou
encontrando muitos reunidos ali, havia muitas pessoas ali esperando por Pedro, a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça, mas Deus me mostrou que a nenhum homem considerasse comum ou impuro. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Por isso eu vim sem vacilar. E ali Pedro entendeu que aquela mensagem da salvação, ela cabia também para os gentios. Nós lemos que Paulo tinha sido enviado para os gentios, não é? E aqui nós vemos agora que Deus está tratando com Pedro, para que Pedro também trabalhe nesse sentido, porque não só os judeus, mas aos gentios também a salvação havia sido enviada, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas esse mundo, irmãos, ali, porque Deus amou o mundo, significa Deus amou a humanidade. O mundo ali significa humanidade. Deus não faz acepção de pessoas. Todas as pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações que aceitarem Jesus como Senhor e Salvador, receberem Jesus em sua vida, serão salvos e vão morar no céu com Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Então agora essa visão celestial muda a atitude de Pedro. Essa visão celestial agora faz com que Pedro olhe os gentios diferente. Não olhe mais os gentios como se eles fossem impuros, mas sim pessoas que poderiam também ser salvas pela pregação do Evangelho. A visão celestial trouxe mudança de vida para Pedro. Mais um que foi impactado por visão celestial. E agora Paulo, lá em Atos capítulo 16, olha que interessante, eu vou ler aqui, lá está Paulo, né? E percorrendo a região frígio-gálita, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Paulo estava indo para pregar a palavra de Deus na Ásia. Defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Olha só, irmãos, o Espírito Santo não permitiu que Paulo fosse para a Ásia. E Paulo ficou meio bolado com isso. O que está acontecendo? Que eu não estou podendo ir para a Ásia, eu quero ir lá pregar o Evangelho. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Eles queriam ir para a Ásia, mas Deus nos enviou para a Macedônia. E ali tinha 4 pessoas ali. Deus mudou os planos tudo, né, irmãos? Deus faz isso. A visão celestial mudou o plano, mudou a direção. É Deus quem age. Tinham 4 pessoas ali. Era Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. Os 4 estavam ali na Macedônia pregando. E ali a obra de Deus foi feita. Ali a gente vê em Filipos, em Atos capítulo 16, que uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, se converteu. Uma jovem com espírito adivinhador foi liberto. Aconteceu a conversão do carcereiro de Paulo e sua família. Esses frutos vieram por causa da obediência. Vidas foram salvas por causa da obediência. Não parou aí. Depois eles foram para Tessalônica, foram para Bereia, foram para Atenas. Em todas essas cidades, mulheres de alta posição, não poucos homens creram na palavra de Deus. Muitos gregos creram na palavra de Deus. Em Atenas, entre os que creram estava Dionísio e Dâmaris. Alguns dizem Damares, mas o nome aqui é Dâmaris. Aí depois Paulo foi para Corinto, e ali ele ficou 1 ano e 6 meses, e ele fundou a igreja de Corinto. Tudo isso foi fruto da obra missionária de Paulo.
aquele que perseguia a igreja, que nós começamos a mensagem com ele, aquele que perseguia a igreja, que viajava para perseguir a igreja, agora ele estava viajando, ele viajava para perseguir os cristãos, agora ele estava viajando para abrir igrejas, para plantar igrejas, para edificar a igreja, preocupando-se com a conversão dos gentios, para quem ele for enviado. E para terminar, nós temos agora mais uma visão celestial. Em Apocalipse, João vê a visão de Jesus glorificado. E ele disse: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro. Olha só, o que vês, escreve em livro, e manda 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E depois João vai lá no capítulo 4, ele tem a visão do trono de Deus. Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. Era o Senhor. Glória a Deus. Qual foi o objetivo dessa visão? Que João escrevesse as igrejas, as 7 igrejas da Ásia, enviasse uma carta para elas, escrevesse um livro, e que ele registrasse as revelações do Apocalipse. Por quê? Porque a visão celestial tem um objetivo. A visão celestial tem um chamado. Então João ali, ele foi chamado para registrar coisas que somente ele viu, ninguém mais viu, as revelações do Apocalipse. E assim, irmãos, eu só queria trazer essa mensagem para os irmãos, porque a visão celestial, ela é fruto de um relacionamento com Deus. Glória a Deus. Ela é fruto de uma vida com Deus, e ela é fruto de um chamamento de Deus para nós. E uma coisa que eu acho interessante é que a visão celestial, ela é algo particular. A visão celestial que eu tenho, aquilo que Deus me mostra, aquilo que Deus coloca no meu coração para eu desenvolver na obra dele, muitas vezes é diferente daquilo que Deus coloca no teu coração, é diferente que Deus coloca no coração dele, é diferente que Deus coloca no teu coração, no teu, em cada um, porque Deus, ele trabalha no particular com cada um, e ele quer dar a cada um uma visão celestial, ele quer dar a cada um um chamamento, ele quer dar a cada um uma mudança de vida. Mas isso é fruto, irmãos, de um relacionamento com Deus. Glória a Deus. Todos esses homens aqui, de alguma forma, exceto Abraão, né? Abraão estava lá perdido e Deus o chamou. Mas muitos desses que estavam já envolvidos com a obra, já tinham temor de Deus, já conheciam quem era o Senhor. E Paulo também até estava enganado pela religião, aquele excesso de religiosidade, zelo com religião, mas esquecendo que o zelo tem que ser por Jesus e pela sua obra. Glória a Deus. Mas quando ele teve a visão celestial, ele também teve a vida transformada. Deus tem colocado, irmãos, Deus tem dado alguma visão celestial para você? Deus tem falado: olha, faz esta obra, desenvolve esse trabalho, faz assim, tem te chamado para isso. Ora, confirma, busca e seja obediente à visão celestial. Amém? Amém. A visão celestial traz bênção, a obediência à visão celestial traz bênção, a obediência à visão celestial traz fruto, a obediência à visão celestial traz salvação.
que nós possamos dizer como Paulo: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, amém? E que você possa falar: Senhor, me dê uma visão celestial. Fala como Paulo: Senhor, o que tu queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? Foi o que Paulo falou para Jesus. Jesus apareceu para ele brilhando lá, Paulo olhando aquela luz: Senhor, o que queres que eu faça? E Deus vai te dar a resposta, amém? E assim o nome dele será glorificado, vidas serão salvas, você será edificado, e assim a obra de Deus será feita, e Deus vai se agradar da obediência, amém, irmãos? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Na verdade, como eu disse, fizemos um passeio aqui pela Bíblia, né? A gente foi de Gênesis e Apocalipse, vendo algumas visões celestiais que transformaram vidas e corações. E não só eles, mas impactaram as pessoas que estavam próximas deles. A obediência de Gideão trouxe bênção para Israel. A obediência de Moisés trouxe libertação para Israel. A obediência de Pedro trouxe salvação para os gentios também, porque a casa de Cornélio toda se converteu, eles foram batizados. A bênção está na obediência, amém, irmãos? Amém. Que possamos então, em nome de Jesus, amém. Que possamos então, em nome de Jesus, guardar essa palavra em nossos corações, amém? Deus, em nome de Jesus, Pai querido, nós te louvamos, Senhor, por esta palavra, Senhor Deus, que fala a respeito, Senhor, da visão celestial que estes homens tiveram, Senhor, uma visão celestial que o Senhor manifestou a eles, o teu projeto, o teu propósito, a tua proposta. E esses homens foram obedientes, ó Pai, e porque eles foram obedientes, ó Deus, eles conquistaram, Senhor Deus, a vitória, trouxeram frutos para a vida deles, Pai querido, e também, Senhor Deus, abençoaram vidas, alcançaram vidas, transformaram vidas, mudaram realidades, Senhor. Tudo isso, Senhor Deus, foi feito, tudo isso aconteceu por causa da obediência, ó Pai. Que nós possamos também, Senhor, ter esse coração obediente, que nós possamos saber ouvir, ó Pai, ouvir e obedecer a Tua voz, ó Pai, que nós possamos ter a sensibilidade de ouvir, Senhor, o Espírito Santo falar e obedecer, em nada duvidando, Senhor, essa visão que o Senhor tem para cada um de nós, é no particular, Senhor, é no particular com cada um de nós, é na intimidade com cada um de nós, que o Senhor vai tratar, ó Pai, que o Senhor possa tomar os teus filhos, que o Senhor possa tomar cada um de nós, ó Deus, para que nós possamos ter essa experiência contigo, da visão celestial, e assim que nós possamos ser bênção, como o Senhor disse, Senhor, o Senhor disse ali, Pai querido, para Abraão, ser tu uma bênção, e Abraão foi uma bênção, que nós também possamos ser bênção na vida, Senhor Deus, não somente dos irmãos da igreja, Senhor, mas também que possamos ser, Pai querido, bênção na vida daqueles que não te conhecem, a fim de que nós possamos levá-los para a tua presença, para a tua casa, Senhor. Capacita cada um de nós, ó Deus, capacita cada um de nós na tua presença, Senhor, e glorifica o teu nome, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, ó Pai. Paz, me dá tua paz, tudo pra te servir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as
faz um milagre. A casa entra na minha vida, mexe com minha estrutura, quero amar somente a Ti, o Senhor é Aleluia. Glória a Deus, para o nosso culto, sexta-feira.